Agora sim, finalmente estamos no ar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui iniciando aí mais uma série das nossas rodas de conversa, diretamente pelo Conexões Periféricas RP. Peço desculpas pelo atraso, nessas atividades remotas, né, atividades online, a gente sabe que a internet às vezes pode falhar e por isso o atraso. Quero agradecer já de imediato o camarada Paulo Bastos, nosso convidado de hoje. Uma honra contar novamente com a sua presença, com a sua participação aqui, Paulo, e agradecer por ter aceito o convite, né? É sempre um prazer poder estar conversando com você. Muito obrigado. Já te apresento formalmente, né, da maneira correta, mas eu deixo aqui meu agradecimento em nome do Conexões Periféricas. A galera que estiver participando, que estiver acompanhando, né, quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. O objetivo dessa série de rodas de conversas é para conversar um pouco sobre o papel do sindicalismo, né, desse grande movimento social histórico e tão importante nas favelas, né, onde moram, onde residem grande parte dos trabalhadores, das trabalhadoras, que muitas vezes acaba estando um pouco afastado, né, desse movimento. Então, é falar sobre direitos trabalhistas e sindicalismo nas favelas. Quero agradecer, né, enormemente ao Sebastião Neto, né, que estaria aqui conosco hoje nessa conversa. Seria muito bacana também estarmos juntos aqui, mas o Neto teve um problema de saúde, né, talvez seja Covid, tomara que não, e por isso não está aqui presente, mas aceitou o convite, né, assim que eu fiz, então agradeço aí ao Sebastião. Não vai faltar, né, a oportunidade de conversarmos. O Neto é do Intercâmbio Informações, Estudos e Pesquisas, né, o IEP, Memória Viva do Sindicalismo, né, como a Cláudia Santiago coloca, que tem uma importância e uma experiência muito importante. Quero agradecer ao NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação, né, o nosso parceiro nessa atividade, né, de maneira mais direta, na organização, né, na figura da Cláudia Santiago e toda a equipe que trabalha, né, no NPC. E quero agradecer aos companheiros, né, e companheiras do Conexões Periféricas RP. Nem sempre todos estão aqui participando, mas certamente sem eles, sem elas, essas atividades não aconteceriam. Então, a Cássia, que estaria aqui hoje, também teve um problema familiar grave, por isso ela não está. Fernando Barros, nosso camarada, mesma coisa, um problema de saúde na família, enfim. A saúde, né, hoje, infelizmente, tem sido, não a saúde, mas a pandemia, né, o coronavírus tem sido um problema de saúde grave na vida de todos nós. Então, agradeço a Cássia, agradeço o Fernando, e agradeço também a Gabi, ao Rafael, ao Cássio, ao Jean, a Jéssica e a Paula, né, que são aí os membros desse coletivo que estão sempre, muitas vezes, por trás dos bastidores, mas de maneira fundamental para que tudo aconteça aqui. Bom, hoje a gente vai conversar sobre sindicalismo no Brasil, desafios de ontem e de hoje, dando um pouco, né, continuidade à conversa que iniciamos na semana passada com Marcelo Badaró e com a Cláudia Santiago. Foi um encontro muito bacana para poder entender um pouquinho, Paulo, a história do sindicalismo no Brasil, né? E a partir dessa compreensão, acho que a gente pode avançar para poder conversar um pouquinho sobre os desafios que estão postos, né? Lembrando desafios que a gente superou ou que não superamos, né, outrora, e dos desafios que estão postos hoje. Então, esse é o papo que a gente vai ter hoje e fiquem à vontade para poder participar. Paulo Bastos é educador, mestre em educação, doutor em arquitetura e urbanismo e é membro, né, do Instituto por Direitos e Igualdade, o IDI, e professor da Rede Municipal de Araruama. Então, um companheiro aí de muita luta, muita experiência, um educador, um militante, enfim, vai ser ótimo trocar essa ideia. Camarada, passo a palavra a você para, né, cumprimentar os nossos queridos e vou compartilhando aqui agora para outras pessoas poderem acompanhar. Camarada Douglas, muito obrigado. Para mim é um prazer, para mim é uma honra estar aqui nesse espaço, junto da galera do Conexões Periféricas, RP.
Eu acho muito importante que a gente continue utilizando esses espaços de diálogo, porque os tempos são difíceis, como você falou, né? O Boaventura fala, né? Não é uma crise de saúde, né? É uma crise do capitalismo mundial que vai impactar diretamente em todas as nossas relações sociais. Então, nenhuma de nós está fora disso, né? Está ausente disso. Para mim é uma honra mesmo estar aqui e saber que eu vou falar depois da Cláudia Santiago e do Badaró na semana passada. É puxado, mas a gente vai tentar trazer aí alguns elementos para poder colaborar nessa conversa. Posso começar? Vamos lá? Então, eu fico... Nada, você não é nenhum peso. Imagina, você tem toda uma trajetória e é ótimo, vai se complementar. E depois vão vir outros colegas que vão, né, aproveitar da sua fala, da sua experiência e vão dar continuidade. Fica à vontade, Paulo, para fazer essa primeira fala, né? Okay. E depois a gente vai dialogando, né? A gente vai trocando um pouquinho, vejo aí se tem alguma pergunta, tá? Para a gente poder... Excelente. Eu tenho absoluta certeza que o Badaró, né, e a Cláudia já fizeram isso, mas eu dividi um pouco essa fala inicial em 3 momentos, né? Os fatores externos, os fatores internos e a minha experiência em Araruama, que eu vou falar um pouquinho agora, porque a gente está vivendo uma greve em Araruama, uma greve pela vida, né, por conta de uma decisão da volta do ensino presencial nas escolas. E aí eu vou tentar trazer um pouquinho como é que foi a construção disso com os sindicatos e a nossa experiência de construção de um coletivo de base, tá? Então, acho que a minha primeira parte da minha fala, cara, acho que vai um pouco dialogar com com a conversa da semana passada. A gente vive uma crise no sindicato do Brasil. Cara, a gente vive uma crise no capital mundial, né? E que vai reverberar em territórios de maneira diferente, mas em especial em territórios semiperiféricos, como o Estado brasileiro, né? De forma bastante contundente em relação ao tecido social e às relações sociais como um todo, como as organizações sociais como um todo, né? A nossa conversa, ela não começa de agora. A tal crise do sindicato, né? E depois eu vou falar um pouquinho porque eu acredito, eu não gosto de falar muito de crise do sindicalismo, né? Eu acho que existe uma crise do tecido social por N motivos, externos e internos, onde os sindicatos têm uma parcela de culpa, naturalmente, por conta de alguns motivos, mas é uma crise que perpassa, que vai além dos sindicatos, naturalmente, além dos movimentos sociais, além da associação de moradores, e por isso a necessidade de ter que se reinventar permanentemente. A nossa conversa ela se inicia muito antes, e para a gente fazer um marco teórico assim, né, a gente começa na década de 80, né, com o consenso de Washington, com as diretrizes lideradas do consenso de Washington, onde os Estados Unidos passam a determinar uma série de diretrizes e orientações para os países da América Latina que observavam a diminuição do Estado na América Latina como um todo, né? Uma tendência que vem aumentando com o passar dos anos e que vem impactando diretamente nas relações sociais e nas organizações sociais. Essa agenda da década de 80 do consenso de Washington vai chegar aqui sobre a égide do neoliberalismo, com o desmonte do Estado, né, com a diminuição dos direitos públicos, e isso vai impactar diretamente nas organizações sociais como um todo. Não há a menor dúvida disso. Eu não vou me alongar muito nisso, porque eu acredito que na semana passada a gente já conversou sobre isso. Mas é importante a gente entender que dentro dessa seara do neoliberalismo, né, nós tivemos aí algumas experiências progressistas no Brasil, e essas experiências progressistas no Brasil, leia-se os governos petistas, infelizmente, acho que tem avanços, mas também tem retrocessos que a gente precisa ficar alerta, já que a gente está falando de sindicalismo aqui, né?
a partir da tomada do poder dos governos petistas, houve um aumento na crença de uma política institucional partidária. E nesse momento, cara, a gente já conversou muito sobre isso. Eu lembro que durante o governo petista, a gente batendo um papo, tomando umas cervejas na Candelária, a gente conversava sobre isso. Porque a militância se faz tomando cerveja também, né? Com companheiros de luta, né? E companheiras de luta. E assim, a gente conversava sobre isso e a gente falava, pô, cara, há uma confusão de que os movimentos sociais devem ocupar algumas esferas do Estado, algumas porções do Estado. É natural que no Brasil, devido à própria história do sindicalismo brasileiro, nascido, né, de forma muito... A história contemporânea do sindicalismo brasileiro, ela se confunde com a própria história do nascimento do PT. Acredito que o Badaró deu uma aula semana passada disso, porque muito do que eu estou falando eu aprendi com ele, inclusive estudando ele. É claro que a história contemporânea do sindicalismo brasileiro, a partir da década de 80, ela se confunde com o nascimento do PT em 82, na década de 80, com os movimentos, desde 70, na verdade, mas com o nascimento do PT. Então, é natural que no Brasil a gente tenha uma confusão grande sobre sindicato e partido político. Eu sou militante, eu sou partidário, eu tenho partido político, né? Eu faço parte do partido político, mas eu discordo completamente dessa linha de raciocínio, porque durante o desmonte do Estado, que a gente já começou a conversar, parcelas dos movimentos sociais optaram, e eu já começo até para o meu segundo ponto, que são os fatores internos, optaram por privilegiar a política institucional, a política de Estado, a política eleitoral, né? E com isso, o Carlos Weiner fala muito bem disso, né? A esquerda social ela sofre uma fragmentação, né? Os campos progressistas vão sofrendo uma gradual desagregação dos seus objetivos e tal. Quer dizer, de um momento ali na década de 90, principalmente durante os governos petistas, durante as gestões petistas, né, os movimentos sociais passam a se confundir com a política institucional. E isso aumenta, na minha opinião, né, de militante, de sindicalizado, de professor, de educador, isso aumenta a dificuldade em se construir e dialogar com a base. A nossa conversa hoje é sobre o sindicalismo, principalmente o sindicalismo nas áreas periféricas, né, nas favelas, né, onde está uma grande parcela dos trabalhadores. Então, assim, nesse momento do início do século XXI, a gente já tem um problema grave, que é essa confusão entre política institucional, né, e a esquerda social. A esquerda social, que eu estou chamando aqui de movimentos sociais, estou me aproveitando aqui do que o professor Carlos Weiner, do IPUR, da FRJ, fala, né? Ela vai sofrendo um processo lento, né? Que se acelera durante as gestões petistas, de se aproximar e de ter uma crença na política institucional, esquecendo a necessidade de se construir os movimentos de base. Muito grande. Isso vai impactar diretamente, sabe, Douglas? Isso vai impactar diretamente, na minha opinião, na própria gênese dos movimentos de base. Isso, né, esse fator externo, ele é externo porque ele não está dentro do sindicato somente. Isso, somado à nova reestruturação do capital, que vai impactar diretamente sobre o oferecimento de empregos, né, e a Virgínia Fontes tem um texto muito bom sobre isso, sobre a uberização do trabalho, quer dizer, cada vez um desemprego estrutural, vai fazer com que as pessoas se afastem do sindicato e os sindicatos percam um pouco a sua função, cara, a sua função. Então, acho que eu estou iniciando a conversa tentando mostrar 2 pontos que estão caminhando juntos. É a opção pela política institucional em detrimento do fortalecimento dos movimentos sociais.
E 2, um desemprego estrutural que vem acompanhado de um desmonte do Estado. E aí não tem jeito, cara. Aí não tem jeito. A gente chega num momento onde os sindicatos vão ter que se repensar a sua prática. E aí vou avançar só para fazer o final dessa fala. Quer dizer, a gente tem um problema grave interno dos sindicatos, que foi justamente esse processo de aproximação com a política institucional e o esquecimento da base, o esquecimento da construção da base. Isso impacta diretamente nos postos de trabalho, na minha opinião, isso tem a ver diretamente com os territórios periféricos e favelas, da classe trabalhadora mais humilde, cara. Mais humilde, né? Os sindicatos vão perdendo a capacidade de dialogar com essas pessoas. Né? E, finalmente, né, agora, para fazer uma rodada, para a gente já trocar uma figurinha, a gente está vivendo isso aqui em Araruama. No início do ano, a prefeita de Araruama, ela acenou e cumpriu com a volta do ensino presencial, no momento de pico de pandemia, onde as escolas municipais, você é professor de redes municipais também, atua em redes municipais, você sabe que as redes municipais elas não conseguem, não garantem todo o cuidado, toda a segurança necessária para esse momento. Então, a gente se organizou, fez uma greve pela vida. Agora, como nós nos organizamos? Esse é o mais importante aqui para a nossa conversa. Nós criamos um coletivo de trabalhadores de educação em Araruama, o Coleduc. E eu tenho certeza que depois alguns colegas, se algum colega está assistindo, vai ficar feliz com isso, porque nós criamos o Coleduc, um coletivo de educadores, trabalhadores da educação em Araruama, para poder dialogar com os sindicatos. Nós temos 2 sindicatos aqui em Araruama, o CEP, um sindicato classista, e o sindicato regional, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama. Cara, para nossa surpresa, olha só, Douglas, eu acho que isso é muito emblemático aqui na nossa conversa. Para nossa surpresa, a maior dificuldade de diálogo foi justamente com o CEP, Costa Litorânea. Por quê? Porque o CEP Costa Litorânea não conseguia entender como é que a base se organizava para poder dialogar com o sindicato. Há uma percepção, uma hierarquização, que eu acredito que vem nesse DNA, né, de partido, de política institucional, onde você tem um centralismo exercido pela executiva, de que a base tem que ser formada. A base não tem que ser formada, a base tem que formar o sindicato. O sindicato tem que ouvir a base, mas a base tem que se formar independente do sindicato. Né? O sindicato não pode querer controlar a base. E aí a gente teve um problema grave, cara. Impressionantemente, a gente teve um problema grave aqui em Araruama, porque simplesmente o CEP da região, Costa Litorânea, ele foi incapaz de perceber, teve muito pouca sensibilidade para perceber que a base se organizou sozinha. Né? E aí criou um problema para que a gente pudesse entrar em greve. O sindicato local, mais pragmático, porque lida com a urgência das questões municipais, a gente conseguiu um diálogo mais rápido, né? mais fluido. Mas eu acho que a nossa relação do Coletivo de Educadores de Araruama, o Coleduc, junto com o CEP, explica um pouco isso que eu venho trazer aqui na minha colaboração. Os sindicatos não conseguem compreender a necessidade, a urgência da organização dos movimentos de base. Eu acredito, e depois acredito que a gente vai desenrolar isso, né, que não existe sindicato se não houver movimentos de bases críticos, pensantes. Né? Mas isso é um problema, efetivamente, por conta desse DNA dos sindicatos brasileiros que nascem dentro dessa imbricação, né? dessa imbricação partidária sindical, que, na minha opinião, infelizmente, é um obstáculo para as lutas sindicais. Só para terminar, sindicato, não é que o sindicato não tenha que conversar com a política institucional. Ele deve conversar com a política institucional. Ele deve conversar com os partidos progressistas. Ele deve conversar
com o executivo, o legislativo, mas enquanto sindicato. Não dá para transformar o sindicato num apêndice do partido político, cara. Porque o sindicato ele cumpre uma função importante de representação de trabalhadoras e trabalhadores. O partido político ele tem uma outra função dentro da sociedade. Eu acredito que essa crise dos sindicatos ela também reverbera também nos movimentos sociais como um todo, que de algum momento, em algum momento, durante principalmente as gestões petistas, e isso é uma crítica, eu quero deixar bem claro para quem está nos assistindo, isso é uma crítica, tá? Em algum momento perceberam que o caminho da luta era através da política institucional. Companheirada, o caminho da luta é através dos movimentos de base, é através das organizações sociais. Né? Não existe luta fora isso, não tem jeito. Essa acho que é um início aí, um prelúdio aí que a gente vai estar conversando. Muito bom, muito bom. Ótimas, né, colocações, Paulo, e vai muito ao encontro do que a gente começou a conversar na semana passada, e o Badaró, né, colocou, inclusive eu acho que ele teve esse cuidado de trazer um pouco da história do sindicalismo no Brasil, desde da década de 20, de 10, né, falando ali um pouco do papel, desde os anarquistas, enfim, na construção do sindicalismo brasileiro, para depois entrar, né, no que você está colocando nessa crítica, no novo sindicalismo que vai, né, se desenvolver a partir da década de 80. Engraçado que hoje, né, no discurso do ex-presidente Lula, ele fez uma fala que em algum momento passou por essa questão do sindicalismo, né, do sindicato. O papel do sindicato e o movimento que foi feito, né, dentro lá do sindicato no qual ele atuava, transbordando, né, as pautas mais que ele chamou de economicistas, né, mais ligadas diretamente ali ao trabalho, aos determinados setores e grupos de trabalhadores, para as pautas que vão incidir na política mais ampla. E aí ele fez uma defesa, né, da saída dele para fazer esse movimento e tal. E acho que esse movimento, eu não sei, particularmente eu acho que é saudável, faz parte, né? Conforme você colocou agora no final, esse diálogo e essa ampliação de pautas. É porque a luta do trabalhador no sindicato ela tem que estar ligada a uma discussão mais ampla de sociedade. Senão a gente fica restrito ali a essas pautas economicistas mesmo. E não é só o aumento salarial. Né? Na verdade, a gente quer romper com essa estrutura do capital que explora, né, absurdamente a classe trabalhadora. Então, ampliar as pautas e lutar, né, por políticas públicas é fundamental. Agora, o aparelhamento, né, e aí essa é uma grande crítica que a gente vem fazendo há muito tempo. A galera bolsonarista que entrou agora e acha que entende estudo de política e tal, acha que a gente nunca criticou, que a esquerda não fez essa crítica. Né? A gente bateu muito nessa questão do aparelhamento dos sindicatos, de muitos sindicatos, né, a partir da CUT, junto ao governo institucional, que deixou esse trabalho de base, que é um trabalho de base no sentido de fortalecimento, né, de formação política, né, enfim, de uma série de coisas que são fundamentais. Acho que vai muito ao encontro da proposta dessa atividade aqui, desse diálogo, né? Tentar, de alguma maneira, fazer esse retorno, Paulo, porque talvez o ranço, né, isso que você colocou foi muito interessante, porque talvez o ranço que as pessoas tenham hoje com o sindicato está muito atrelado ao ranço com o PT. Né? Quando você fala de sindicato, né, eu tentei, conversando, dialogando com várias pessoas em Rio das Pedras, em outras favelas, as pessoas têm um negócio de sindicato, não quero não. E a gente vê isso na nossa área, na educação. Né? Vários professores, professoras que você fala em sindicato, a pessoa vira a cara, para de falar com você, acha que você está querendo, né, não quer trabalhar, coisa vagabunda, enfim, tem os estereótipos e discursos que foram criados a partir disso. Então, eu queria, né, que a gente pudesse desenvolver um pouquinho nesse sentido de retomada, né, do papel do sindicato, nesse sentido assim, com mais autonomia, junto, né, a esse aspecto político mais institucional. De que maneira, eu acho que essa criação do coletivo,
né, de Araruama é muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho mais disso para a gente entender melhor, porque a gente está numa luta também dentro do sindicato aqui em Campo Grande, e em algum momento teve esse atrito, né, dessa coisa um pouco autoritária, um pouco hierarquizada de relação com os professores, e a gente não vai lidar, não vai aceitar isso de maneira tranquila, né? A gente obviamente vai ter embate, e esse embate atrapalha o movimento de luta, que é importante. Claro, claro, atrapalha. É importante, né, Douglas? Você tocou num ponto que é fundamental, né, cara? Eu acredito que ao longo do tempo, né, essa primeira observação sua. Depois eu vou entrar no Coleduc, na importância do movimento de base, a construção aqui. Quando a gente perde, quando a gente parte para o deserto, adoro isso quando o Weiner fala, a gente parte para o deserto da política institucional, a gente passa a fazer a luta através das instituições, através da política, e a gente acredita que o fim, né, é a política institucional, é o mandato, é o vereador, é o deputado, e essa crítica não é só o PT. Eu tenho muita responsabilidade em fazer essa crítica ao meu partido, que é o PSOL, né? Eu acredito que existem setores do PSOL que pensam só pode ser de 4 em 4 anos, porra, para eleger vereador e deputado. Não é esse o papel, né? Não é esse o papel do partido político. E eu acredito que ao longo dos anos, durante o século XXI, a gente perde o diálogo com a população. E esse diálogo com a população, seja através do sindicato, seja através de outros movimentos, associações de moradores, enfim, grêmios, né? A gente vai perder isso e não existe espaço vazio, né, compa? Espaço não fica vazio, né, amigo? Espaço não fica vazio. E aí o que vai acontecer? Essa população, né, de uma forma geral, em todas as classes sociais, ela vai sendo cooptada por setores mais conservadores. Não tem jeito. Uma vez eu estava passando em frente é importante dizer que não é uma crítica à religião. É uma crítica, que eu vou fazer agora, a algumas igrejas, alguns grupos religiosos que se utilizam da religião para ganhar dinheiro e fomentar a corrupção e exploração. Então, uma vez eu estava passando em frente a um desses templos erguidos sobre essa perspectiva economicista da religião, e um companheiro se virou e falou assim: porra, olha que absurdo, perdemos a população para esses caras. Eu falei: e qual é a dúvida? Qual é a dúvida, porra? Qual é a surpresa? A gente deixou de dialogar, a gente deixou de criar espaços como conexões periféricas, né? A gente deixou de fortalecer os sindicatos com a base. É claro que a gente ia perder, porra. É claro que a gente ia perder para setores evangélicos, ia perder para setores milicianos, ia perder para setores conservadores da sociedade, empresariais, empreendedores. É claro que a gente ia perder, pô, todo mundo passando fome, todo mundo querendo ser ouvido. E quando a esquerda, principalmente uma crítica à esquerda, quando a esquerda não consegue esse papel, o espaço não fica vazio, pô, não tem jeito. Então, peguei isso por conta da tua fala, cara, que é muito profícua, porque eu acho que os sindicatos passam por isso, né? Passam por isso, que não souberam dialogar, não souberam trazer as pessoas para dentro. Não adianta fazer, o sindicato tem 10% no hotel, dá 30%. Porra, as pessoas não querem saber disso, cara. As pessoas querem saber de emprego, né? De luta, porra, claro. E aí, aqui em Araruama, cara, o que aconteceu foi o seguinte: a gente, como eu falei no início, nós temos 2 sindicatos na região. O CEP, Sindicato dos Professores, dos Trabalhadores da Educação, o maior da América Latina, que você conhece bem, e que é descentralizado e atua devido a núcleos regionais. O núcleo aqui da região é o Costa Litorânea, que abraça Saquarema e Araruama. O CEP aqui não tem muita entrada em Araruama. Historicamente, ele tem mais entrada em Saquarema, que fica ali do ladinho de Maricá, conhece bem. E o sindicato regional, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama, que é muito pragmático.
Não é um sindicato com um histórico partidário, político-partidário, porque é um sindicato pragmático, de questões da cidade. Não tem jeito. E aí, cara, no meio disso tudo, os educadores, os trabalhadores da educação, se viram num problema. A gente constrói o CEP ou a gente se filia ao SSMA? Né? A gente cola no SSMA ou traz o CEP para dentro de Araruama? Não dava para resolver essa questão dentro do SSMA e nem dentro do CEP, porque essa é uma questão da base. A base que tem que se... a base é que tem que se formar, cara. Não é o sindicato que tem que formar a base. Então, nós começamos reuniões, infelizmente, por conta dessa crise de saúde e, na verdade, essa crise do capital mundial que está acontecendo agora sobre o nome de pandemia. É importante que a gente também vive o pandemônio internamente, né, devido aos desgovernos federais, estaduais e municipais. O que a gente fez? A gente pegou, nós nos reunimos e nós conseguimos criar uma coesão de trabalhadores e trabalhadoras da educação que vai além dos docentes, vai até o pessoal de serviços gerais, onde nós começamos a pensar o que levar para o sindicato. O que nós queríamos do sindicato? Qual o tipo de representatividade nós queríamos do sindicato? Eu sou filiado aos dois. Então, uma decisão que a gente tomou dentro do coletivo foi que a gente estimulava, né? A gente realmente queria que todo mundo se filiasse aos dois. Não era um ou o outro, entende? Não era um ou o outro. Não, vamos nos filiar aos dois e vamos unificar a luta. Ah, cara, quando você fala em unificar a luta, pô, cara, é sinceramente uma vaidade profunda, né? Uma briga de egos profunda, e a gente teve um problemaço com o núcleo do CEP, né? Que não aceitava unificar a luta com o sindicato municipal, e não dá para... A luta é muito grande, a gente já falou disso, né? A gente está vivendo um momento onde, cara, a gente só está tomando porrada, e estamos tomando porrada tanto pelo desemprego estrutural, pelo avanço do neoliberalismo, e também por essa política fascista que, no momento, se instalou no Brasil, né? Um clima de perseguição, de belicosidade. Então, cara, a luta é muito grande, né? Contra uma prefeita que teve 60% dos votos, porque ela fez asfalto em Araruama, porque ela botou barquinho em Araruama. Então, a gente precisava unificar a luta de ambos os sindicatos. Infelizmente, tivemos muita dificuldade, e eu enxergo que uma dessas dificuldades é justamente a incapacidade, e eu acho que a gente tem que avançar nisso, nas nossas discussões, a incapacidade das estruturas sindicais e também partidárias de observar a urgência dos movimentos de base. Então, assim, o CEP não aceitava que a gente ditasse as regras da greve. Porra, mas a gente que entrava em greve. Não, vocês não podem, porque vocês não podem assinar a carta, porque quem assina é o sindicato. O sindicato é maior do que vocês. Não, o sindicato não é maior do que a gente. Né? O sindicato é a gente, é diferente a percepção, diferente a leitura. Mas, infelizmente, né, Douglas, como o Badaró, como a Cláudia, você já falou, né, o sindicalismo no Brasil está impregnado com uma hierarquização muito forte e também com essa coisa que converge, muitas vezes, para a política institucional partidária. Isso é uma derrota muito grande, sabe? Eu acho que uma derrota muito grande. Paulo, deixa eu colocar, a partir dessa tua fala, antes, eu quero só cumprimentar aqui, né, queridos que estão acompanhando aqui a gente. A Érica Alves, Malu Bastos, Arthur, Lungov, não sei se eu pronunciei corretamente, e o Alexandre, né, Batista, e a Silvia, né, que estão aqui nos acompanhando, o José Souza, a galera que está aqui acompanhando. Muito bom. Ó, fique à vontade aí para comentar, para fazer qualquer pergunta, enfim, dialogar com a gente. A ideia é que seja uma roda de conversa que a gente possa, de fato, interagir e dialogar. Posso colocar uma coisa, Douglas? Pode falar?
é importante a gente dizer o seguinte, tá? Porque eu fiquei pensando nisso na hora que eu me falei que eu sou sindicalizado em ambos. A gente pode, deve fazer essas críticas. A gente só avança na crítica. É óbvio. Agora, a gente tem que estar dentro do sindicato. Pô, não adianta fazer a crítica fora. Não adianta fazer a crítica fora dizendo assim, é a mesma coisa que eu falar, falta uma pessoa para fazer política. Ninguém faz nada aqui em Araruama. Quando a gente começou o Poleduc, a gente ouvia muito isso assim, ninguém faz nada aqui em Araruama. Eu falava, porra, então faz. Aí teve um companheiro que se virou e falou assim, a esquerda hiberna. Eu falei, bom, você deve estar hibernando. É você que deve estar hibernando, cara. Porque vai para a luta, cara. Entra dentro do sindicato, disputa o sindicato, disputa o movimento social. Não está satisfeito com a associação de moradores? Entra para dentro da associação de moradores. Mas eu gasto tempo. Tem duas opções. Ou você fica em casa vociferando nas redes sociais ou nas filas dos supermercados. Você pode escolher isso, ser medíocre dessa forma. A mediocridade é uma possibilidade. Ou você gasta uma parte do seu tempo, você doa uma parte do seu tempo para a luta que você está objetivando. E aí não tem jeito. Eu tenho muito pouco respeito. Eu tenho muito pouco respeito por quem faz crítica pra caramba, né, e não entra dentro do sindicato. Outro dia eu pego uma leitura do Safatler e me deparo com o fato do Safatler, por exemplo, não ser sindicalizado. Porra, entendeu? Sabe? Qual é a lógica disso? Então, acho que eu deixo essa pulga aí para a gente continuar. Não, ótimo. E você trouxe, Paulo, essa frase que em outro momento aqui a gente conversando, numa outra conversa, você falou isso né, e tudo, faz todo sentido isso. Eu, inclusive, já citei outras vezes, né? Falando, camarada meu, Paulo Bastos, falou isso aqui, que é uma coisa importante, né? É uma crítica importante da gente fazer, porque ao divulgar essas séries de conversa, né, imediatamente vem lá aquele que sindicato só tem ladrão, não sei o quê, né, que vem esse discurso. Mas são pessoas que não participam, não fizeram nenhum movimento de participar, de entender como funciona, para tentar mudar por dentro. Não adianta ficar de fora jogando pedra. E dando um exemplo simples do nosso cotidiano, né? Quando você mora num prédio ali, tem um síndico que você fica acusando que o cara rouba e tal, não sei o que lá, reclama das taxas, mas em nenhum momento você se dispôs a assumir, né, ser síndico ou contribuir com o trabalho dele. Isso é mais comum, né? Isso é hiper comum. A gente vê isso o tempo todo no nosso cotidiano. E aí você colocou uma coisa importante, que é essa questão da formação, né? De que a base ela precisa se formar. E aí eu coloco duas questões aí para a gente refletir e, de alguma maneira, te provocar para ajudar a gente nessa reflexão. Que primeiro, se essa formação de um coletivo, de um outro coletivo, não pode, de alguma maneira, fragmentar ainda mais, porque a esquerda, de modo geral, os movimentos sociais são muito fragmentados, e isso enfraquece muitas vezes as lutas, né? E se a criação de um outro coletivo para poder ter força, para dialogar com o sindicato, enfim, se isso não enfraquece, não fragmenta a luta, né? Ou se bastasse... Enfim, queria que você problematizasse um pouco isso para a gente. E outra coisa, em relação à formação, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, eu acho totalmente viável, né, em muitas categorias, essa autoformação, né? Você formar um grupo e fazer um movimento de se formar ali na luta, no estudo e tudo mais. Agora, tem algumas categorias de trabalho que eu penso ser muito difícil, né? Isso acontecer, por exemplo, né? Porque quando a gente pensou essa atividade aqui, eu listei sindicatos, né, que eu sei que tem um contingente grande, né, de trabalhadores e trabalhadoras que residem em favelas e periferias. E aí a gente vai receber aqui, vai dialogar com esses sindicatos, desde o sindicato dos professores, está para vir. Na semana que vem a gente vai conversar com o Paulo Galo, né, dos entregadores de aplicativo. Vamos conversar com o Ricardo Antunes sobre uberização, o que é isso, vamos entender, né, o que significa isso, mas também vamos conversar com o Sindicato das Empregadas Domésticas, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, entendeu? Com sindicatos que têm no seu contingente de trabalhadores com uma escolaridade baixa, isso não significa
impossibilidade de atuação política, não estou de forma alguma falando isso, mas que a gente sabe que o tempo de trabalho, a dinâmica da família, o contexto ali, né, é difícil a gente conseguir se encontrar para se formar. Então, nesse sentido, o papel do sindicato, né, para atuar, para voltar para as bases, ao invés da sua sede estar lá no centro da cidade, né, voltar para as bases, descentralizar, né, os seus núcleos e tal, como já foi outrora, né, como já foi em outro momento, ter os núcleos de base ali, de apoio em diversos sentidos, talvez seja muito importante, eu acredito ser muito importante. E se você comentasse um pouquinho isso, por favor. Bom, a primeira pergunta sobre a possibilidade de fragmentação, ela é real. Ela é real. Mas aí, a crítica também aos movimentos de base. Movimento de base é movimento de base. Ele não é uma terceira via. Ele não é uma segunda via. Né? Eu acredito que existe o risco de maior fragmentação se um determinado movimento de base, uma determinada organização, ela achar que ela pode ocupar o lugar, sei lá, do sindicato. Aí está errado completamente. Nós, quando formamos o Coleduc em Araruama, em momento algum, a gente se colocou como uma terceira via. Terceira via porque são 2 sindicatos, aí seria uma terceira via. Nós não somos uma terceira via. Né? Os movimentos de base, eles não têm que ser uma outra via. O sindicato tem que ser forte. A gente está discutindo aqui que os sindicatos têm que ser fortes. A gente só está problematizando, e eu parabenizo demais essa temática que o Conexões Periféricas está trazendo. A gente está discutindo justamente o fortalecimento do sindicato. Né? A gente não pode pensar que um determinado movimento de base, ou mesmo que ele esteja num grau de organização muito avançado, ele pode ocupar o lugar do sindicato. Não é essa a proposta. Movimento de base é movimento de base. Né? Porque senão aí a coisa desanda. A gente tem que fortalecer. Então, eu acredito que quando você tem um determinado movimento, quando você tem uma determinada organização, ela chega no sindicato organizada e ela faz a luta dentro do sindicato organizada, né? Para fortalecer o sindicato, dialogando com o sindicato e utilizando o sindicato para ser, em última instância, a sua defesa, né? Para alcançar seus objetivos. Foi o que a gente estava conversando antes, né? Quem tem que fazer o diálogo com os partidos, quem tem que fazer o diálogo com as estruturas institucionais, são os sindicatos. Esse é o papel do sindicato. Não adianta a gente achar, o sindicato acabou. Ficou o quê no lugar? Ficou o quê? Negociação individual? Negociação individual a gente já sabe onde vai parar. Né? Vai oferecer um salário de 1.000, tu vai pedir 1.200, o cara te manda embora e contrata 3 depois. É óbvio, sem os sindicatos nós somos muito mais fracos. Então, a tua primeira pergunta ela é um risco, ela é um risco mesmo, existe um risco de fragmentação, porque a esquerda ela sempre tem esse risco de fragmentação, né? Mas eu acredito que a gente deve criar movimentos que entendam que o papel principal é o fortalecimento do sindicato. O sindicato tem que ser fortalecido. Não tem isso de que vamos deixar o sindicato para lá porque o sindicato é só roubo, o sindicato é do PT, o sindicato é do PT. É claro, a gente já levantou essa lebre aqui, cara. Né? Os sindicatos, ainda estão muito ligados, ainda estão muito imbricados com os partidos, as centrais sindicais. Cada partido de esquerda tem sua central sindical, pô. Aí não dá, entendeu? Aí não dá, é complicado, sabe? Cada partido político tem a sua representação na UNE, tem sua representação da juventude. Pô, complicado isso, entendeu? A gente tem que amadurecer, pô. O partido político tem o papel dele, né? O sindicato tem outro. Agora, é através do sindicato que a gente faz essa construção, essa ponte. Então, o sindicato tem que ser fortalecido. A segunda pergunta sua, que não é uma pergunta, né, é uma troca, porque você já colocou aí, né? É claro que o dia a dia das pessoas, né, o império da sobrevivência, a urgência da vida, realmente, principalmente nas classes mais populares, eu concordo com você totalmente, né? Eu até diria o seguinte, as maiores vitórias que nós tivemos nos últimos anos vindo de sindicatos são justamente dos sindicatos mais populares, né? E da organização das classes mais
vamos falar assim, das profissões mais humildes, quer dizer, com a vitória da galera dos Uber, dos entregadores, da galera das empregadas domésticas, né? São grandes vitórias. A Maria do Camelô, entendeu? No Rio de Janeiro, uma tremenda de uma militante, de uma companheira, né? A rapaziada do MTST. Então, assim, eu acho que foram desses setores que a gente teve as maiores vitórias. E que bom que foi desses setores, cara. E que bom que foi desses setores. Negro, de mulheres, entendeu? Que estão na luta mesmo. É claro que a urgência do dia a dia faz com que haja uma dificuldade muito grande de formação, né? No caso desse momento extremo que a gente está vivendo, você ainda tem uma questão estrutural que é justamente o acesso à tecnologia. Hoje a gente começou um pouco mais tarde, você até pediu desculpa a galera que está assistindo a gente, porque nós dois, né, que temos acesso minimamente a uma conexão, tivemos problemas, entendeu, cara? Imagina o caso de uma empregada doméstica, entendeu? Que trabalha 60 horas por semana, chega em casa e ainda lida com uma conexão ruim, uma conexão menor, né? Então tem isso. Só para citar que eu tive com a dona Penha outro dia, e estou falando aqui das guerreiras mais populares, né, que vieram da classe popular, e infelizmente numa mesa que a Penha ia fazer uma fala, a internet dela não funcionou, cara, entendeu? Então ainda tem isso. Agora, devido a toda essa questão que é estrutural, emprego, dia a dia, transporte público ineficiente, né, acesso à tecnologia deficiente, é claro que os sindicatos devem perceber novas formas de formação e, inclusive, criar núcleos mais próximos que possam estar organizando, que possam estar oferecendo um acesso à luta acompanhada. Por exemplo, vou falar aqui da nossa experiência, Coleduc. A nossa maior preocupação não era com os docentes. Não era com os docentes, cara. Você sabe disso, você tá nas redes. A nossa maior preocupação era como a gente ia trazer a rapaziada do serviço geral, né? Que são guerreiros, que são companheiros e companheiras, cara, que sem eles as escolas não funcionam. O pessoal do auxiliar administrativo, que ganha menos do que os docentes, né? E que tem que trabalhar 40 horas em regimes de 40 horas. Então, a nossa preocupação era como a gente ia trazer esse pessoal, como é que a gente ia fazer que eles chegassem dentro da luta. Então, essa lebre, esse lance que tu levantou é muito importante. Como é que os sindicatos podem fazer para repensar essa aproximação com esses setores mais populares? Isso já coloca outra questão, né, Paulo? Tocando aí nesse último ponto que você falou, em relação, né, aos trabalhadores, trabalhadoras, né, em maior número, dos serviços gerais, da terceirização. Porque uma coisa nós, enquanto servidores públicos, né, a gente tem uma possibilidade de organização e pressão maior devido à nossa segurança, né, que ainda não é plena, né, está sob ataque, mas uma segurança de vínculo. Uma dificuldade muito grande também de atrair para essa organização são as trabalhadoras e trabalhadores que trabalham no setor privado, que é isso, diante de um exército de pessoas desempregadas, né? O exército de reserva ali precisando trabalhar, disposta a trabalhar, até ganhando menos naquela vaga. O cara vai lá, né? Isso volta à questão da importância do sindicato, né? Do papel do sindicato. Se a pessoa vai lá sozinha pedir um aumento ou pedir qualquer direito, né, que esteja sendo negado, ela simplesmente sozinha manda melhor. Não está afim, não? Tem uma fila aí querendo sua vaga, né? Por isso que estar junto enquanto um coletivo, enquanto um sindicato, é fundamental para ter força para lutar por essas pautas. Ao mesmo tempo, as pessoas terceirizadas que trabalham no setor de serviços, fica muito difícil, assim, esse medo do desemprego e essa pressão que o patronato exerce. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso também, o papel do sindicato patronal, porque acho que o diálogo aqui com quem está acompanhando é o seguinte, a gente às vezes faz uma crítica ao sindicato, mas a gente esquece que os patrões, né, que
as grandes empresas, eles têm sindicato, e eles não abrem mão disso. Né? A gente, às vezes, está ali abrindo mão de sindicalizar, de fortalecer o sindicato, de estar ali na luta, mas as empresas que já são fortes, né, pela sua estrutura jurídica, não abrem mão de se organizarem em sindicatos para pressionar ainda mais, né, os poucos direitos trabalhistas que nos restam. Eu queria que você comentasse isso, mas antes eu só vou ler aqui uma contribuição de uma companheira que vai estar aqui conosco, né? Fernando Barros chegou, espero que esteja bem, né? Comentando aqui, boa noite, meu camarada. José Souza e a Silvia, né? A Prato 30, está concordando aqui, né, com uma fala que nós fizemos em relação a esse fato dos críticos que não, né, se introduzem ali na luta e não participam. Obrigado, Silvia, desculpa. O papel da mídia, né, para poder, ela coloca aqui, a mídia contribui para isso também, né, e como o brasileiro é um grande consumidor, né, da mídia, desse senso comum, acaba sendo um repetidor, né, que a mídia o tempo todo criminaliza os movimentos sociais e o sindicato nem se fala. E ela termina como exemplo, a reforma trabalhista retirou direitos e a mídia focou no fim da contribuição sindical obrigatória. Perfeito, ótimo, Silvia, né? E isso foi aplaudido pelo trabalhador. Ou seja, né, a contribuição ali de R$ 15, de R$ 20 por mês foi mais importante, foi colocado como mais importante. Óbvio que assim, a gente não está culpando aqui o trabalhador, isso foi massificado pela mídia, né, tem os erros aí do partido, né, de afastamento, etc. Né, e a manipulação da mídia no sentido de exaltar o fim da contribuição como algo benéfico, né, da reforma, esquecendo de todos os malefícios que a reforma trouxe para os trabalhadores com a criação do hipersuficiente. Perfeito. Obrigado pela ótima colocação. Paulo, camarada, passo aí para você. Pô, quando a gente começou essa conversa, né? E aí eu falei, pô, essa história começa lá em 1980, no Consenso de Washington, né, com as diretrizes e orientações neoliberais que viriam a se espraiar pelos territórios latino-americanos. Uma dessas orientações era justamente o avanço da terceirização. Tem jeito, né? Tem jeito. E aí, eu acho que foi a Silvia que falou? Silvia 30. A Silvia tocou num ponto nevrálgico, cara. Nevrálgico. O fim da contribuição sindical, ela foi aplaudida por setores dos trabalhadores, que achavam que eram roubados pelo sindicato, que o sindicato não faz nada. Claro que está que grande parte desses trabalhadores e trabalhadoras, né, eles sofrem um ataque massivo diário de uma mídia, né, comprometida, né, com os interesses neoliberais, comprometidas com o desmonte do Estado, comprometida em garantir que os recursos do Estado passem efetivamente para a iniciativa privada. Né? E conseguiram criar uma armadilha de que os sindicatos eram ineficientes, de que os sindicatos não representavam ninguém, e que agora você não precisaria mais encher o bolso desses vagabundos. Eu me lembro um pouco dessa época. E aí, claro, paralelo a isso, o que está acontecendo? Um aumento da precarização dos serviços, do trabalho, da terceirização, né? Avançando o regramento da terceirização para todos os setores, inclusive em algumas atividades fins, o próprio Estado diminuindo. Isso vai fazer com que uma parte da classe trabalhadora se afaste ainda mais dos seus espaços de representatividade. Não há a menor dúvida disso. A menor dúvida, a gente está no meio desse caos, e esse caos tende a piorar com essa lei fascista chamada reforma administrativa, que é vendida como um processo modernizante ao Brasil e que nada mais é do que um ataque direto ao serviço público e à classe trabalhadora e à classe trabalhadora. Quer dizer, retirando ainda os poucos direitos que nós conquistamos nos últimos anos, ou ao longo da história, se preferirem. Enfim, eu acho que você tocou num ponto muito legal, e eu vou falar de um lugar que a gente conhece muito, Douglas. Secons. Lembra do Secons? Secons. Todo mundo que trabalhou na construção civil como a gente lembra da Secons. A Secons, para quem não sabe, é o sindicato patronal dos empresários da construção civil. A sede da Secons fica ali na Praça da Bandeira, próximo ao Maracanã.
E o que o SECONSE faz? O que a SECONSE faz? Né? O SECONSE, o sindicato, desculpa. O SECONSE faz. O SECONSE, ele oferece uma série de cursos de qualificação para o trabalhador. Qualificação para quê? Pensa bem, dentro de uma realidade de perda de direitos trabalhistas. Ele, na verdade, ele está formando uma grande massa de trabalhadores e trabalhadoras, né, para serem lançados no mercado de trabalho sem acesso aos direitos trabalhistas. Ou seja, os sindicatos patronais, além de garantir, né, além de agir, além de atuar numa perspectiva de proteção dos seus interesses próprios enquanto classe, eles também servem como disseminadores de ideologia. E disseminadores de ideologia. Quer dizer, o cara vai lá, faz um curso, ganha um sanduíche, ganha um guaraná natural quente. Você sabe disso, um guaraná natural quente, um sanduíche lá de manteiga com mortadela, com presunto. Ele vai para uma sala com ar-condicionado, onde ele é ensinado, por exemplo, a participar de uma reunião, a participar de uma seleção de trabalho, onde ele é ensinado a ser empreendedor. Empreendedor é uma das maiores mentiras que o neoliberalismo impetrou na sociedade mundial, né? Um dos grandes cânceres da sociedade mundial, né? Que o cara que, sei lá, um cara que é pedreiro, ele vai ser empreendedor, ele vai fazer um cartazinho, ele vai fazer uma propaganda na internet. Isso é uma mentira deslavada, naturalmente, mas isso é função também. Os sindicatos patronais também fazem essa disseminação de ideologia, né? E que acabam conquistando corações e mentes, porque o trabalhador, ele tá afim de qualquer trabalho, né, cara? Então ele vai. Então, muitas vezes as pessoas esquecem, eu concordo com você, a gente esquece a função dos nossos sindicatos, a gente esquece a importância dos nossos espaços de representatividade, mas o status quo não esquece, não. O status quo não esquece. A Firjan não esquece que ela tem que se reunir lá naquele prédio horroroso no meio da Avenida Paulista lá, para poder disseminar a ideologia dele e as bases para manter a exploração dos trabalhadores e dos trabalhadores, né? Então, existe um processo midiático de informação demonizando os espaços de representatividade das trabalhadoras e dos trabalhadores. Existe um processo de perda de direitos que vai se acentuar com essa fascista reforma administrativa. Não existe outro nome para essa porcaria chamada reforma administrativa. Isso é de uma crueldade ímpar, né? E além disso, você tem garantido os espaços de representatividade patronais que funcionam como núcleos de interesses, né? Espaços de interesses patronais. Os donos do PIB, eu gosto de falar, os donos do PIB se reúnem, né? E, além disso, esses caras têm espaço e capital suficiente para garantir microespaços de disseminação de ideologia, inclusive a ideologia empreendedora, a ideologia meritocrática. Perfeito, meu camarada. Tem mais alguns comentários aqui, deixa eu ler. A Silvia dialogando conosco. Cássia, boa noite, Cássia. Cássia chegou. Silvia fala, né, do projeto de desmantelamento, né, de um espaço de luta, que é o sindicato, justamente isso que você acabou de comentar. A terceirização, a Silvia é uma pesquisadora, né, do sindicalismo também, coloca a terceirização como o ápice, né, da precarização do trabalho, e a precarização com o aval do STF, que deveria proteger os objetivos e fundamentos da Constituição, mas que entre a livre iniciativa e o trabalho digno ficou com o primeiro. Bom, obrigado, Silvia. Mais uma contribuição para o nosso diálogo, mais uma reflexão e uma crítica que ela coloca muito boa. Paulo, você colocou essa questão da ideologia, né? Que é uma categoria central, né? Que é uma amálgama aí, que junta, né, todo o ataque dentro da estrutura de trabalho e, né, dentro da questão da formação. E aí eu queria
trazer uma questão em relação à formação, né, cara? Que é uma área que a gente atuou junto, né, na qual eu aprendi muito, e a formação dos nossos jovens trabalhadores, trabalhadoras, da classe trabalhadora. E aí o Seconce, né, é um grande exemplo, né, de uma nova estratégia, né, do capital atuar, dos grandes empresários, que é no movimento de conformação desse trabalhador, né? E o Seconce faz isso muito bem, faz isso muito bem. Porque aquilo que é negado muitas vezes por, né, por nós, que eu digo, né, pelo sindicato, às vezes falha nisso, esse papel de formação, de formador que deveria cumprir. Hoje as empresas, o capital utiliza dessa terceira via, né, que é a via da solidariedade, da fugiu ter responsabilidade social, né? Todas as empresas aí criaram um instituto, né, da construção civil, de banco, de não sei o que lá, todas elas têm um instituto no qual ela oferece editais, apoia movimento, apoia entre aspas, né, movimentos sociais de alguma maneira, entrando nesses movimentos e aplicando ali a sua formação, a sua ideologia e formando com esse caráter do empreendedor, né, do cara que tem que se virar, tem que dar um jeito, ergue algumas figuras aí que sobressaem. E aí, tá vendo? A crise veio para te fortalecer, todo mundo consegue. A crise não veio para matar, a crise veio para a pandemia não veio para matar, ela veio para te fortalecer. Seja empreendedor. E a galera compra esse discurso. Na favela, onde a gente tem muita gente que trabalha no mercado informal, esse discurso cola demais. E aí é um grande desafio a gente lidar com isso, entendendo, né, por que as pessoas caem nesse discurso, né? Todo mundo quer ser um grande empresário, né? Infelizmente ser colocado, as pessoas compram esse discurso, mas se não trabalhar, um dia que fica sem trabalhar, se ficou doente, não tem direito a nada, né? Passa necessidade, não tem, sabe? Mesmo assim ainda faz esse discurso. Então, assim, qual o papel hoje, né? Você vê, Paulo, dos sindicatos, né, nesse trabalho de formação e, assim, pensando naquela estrutura que o Seconce oferece, né? A gente está pegando aqui o exemplo, né, para quem não conhece, de um sindicato da construção civil que disputa ali com... Não sei nem se disputa, né, porque eu não vejo muito do sindicato da construção civil, provavelmente tem algumas ações, né, não posso afirmar, mas que disputa com o sindicato a formação dos trabalhadores. E aí, o cara que chega lá e tem uma assistência médica, tem uma assistência social, tem um espaço cultural, é bem atendido, é muito bem atendido lá, né? E tem esses cursos de formação, e chega no sindicato, ele não tem nada disso, né? Num momento de luta, num momento de embate, de pressionar, de pedir alguma coisa, ele tende, diante dessa formação, a ficar do lado de quem? Né? Então, queria que você, né, tocasse um pouco aí nesse ponto do papel da formação hoje, né, no campo da esquerda, não só no sindicato, mas nos movimentos de modo geral, para disputar essa conformação que a terceira via faz hoje. Que as empresas fazem pela terceira via, melhor dizendo. Eu acredito que isso tem a ver com a nossa, também no início da conversa, né, que a gente falou da infelizmente, né, infelizmente, da diminuição de espaços de diálogo com a população. Tem jeito, quer dizer, a gente perdeu a gente perdeu as pontes. A gente perdeu as pontes com a classe trabalhadora, né? A gente perdeu as pontes com a favela, a gente perdeu as pontes. Quando eu falo a gente, né, nós que pensamos nós que pensamos de forma progressista, né, no avanço da sociedade, né? Pensadores, intelectuais, é uma crítica ao campo progressista. O campo progressista perdeu as pontes e não soube reconstruí-las. Né? E aí perdeu para os setores conservadores, como a gente já havia falado. Né? Perdeu para uma série de atores conservadores. Né? O papel da formação aí é nevrálgico. Cara, quando a gente chegou para negociar com a SSMA aqui, com o Sindicato dos Servidores, a gente chegou para os caras, né, para o Luiz, que é o presidente do sindicato, que tem uma atitude legal mesmo, muita responsabilidade em relação ao território, né, ao território, já que é um sindicato que atua somente no município de Araruama. E a gente colocou para ele o seguinte: a gente vai se aproximar do sindicato.
Mas para a gente se aproximar do sindicato, a gente quer fundar uma célula de educação dentro do sindicato. Ele topou. A gente chegou, olha, tudo bem que o sindicato é dos servidores. Nós somos servidores, assim como a Guarda Civil é. Só que a gente quer ter uma célula de educação aí dentro. Para que uma célula de educação, cara? Para a gente fazer um curso de sindicalismo lá dentro. Para a gente fazer um curso de sindicalismo para que o cara entenda o papel dele dentro do sindicato. Não é só para a educação. A gente quer fazer um curso de sindicalismo para todos os servidores de Araruama. Porque a gente, assim, se a gente for pensar na reconstrução dessas pontes, não dá para pensar no imediatismo da coisa, porque senão a gente cai na esparrela da via institucional, que a gente já criticou aqui. Né? Hoje o presidente Lula, né, foi lá, fez um discurso, aí eu vi, é uma crítica que eu estou fazendo a todo mundo que está nos assistindo. Estou colocando isso, não para todo mundo, mas é uma crítica, quero deixar isso bem claro, com responsabilidade. E aí, de repente, surgiram enormes manifestações nas redes, né? Agora nós vamos, e agora vai ter luta, e agora vai vir, né? O Lula vai voltar para... Porra, que isso, cara? Que isso? Que isso? Não dá para imaginar que a vitória do Lula... Bom, se o Lula for contra o Bolsonaro, é claro, né? Votaremos no Lula, evidentemente, mas sempre de forma crítica. Porque a gente entende, eu pelo menos entendo, Douglas, que a reconstrução das pontes com as classes populares não vai se dar com a eleição do Lula, não vai se dar com a eleição do PSOL, do Boulos, da Tainá, que é a nossa companheira que hoje é vereadora na Câmara dos Vereadoras do Rio de Janeiro. Né? Não é isso. Né? É um longo caminho que a gente tem que percorrer. Né? Não vai ser de uma hora para outra. Né, cara? Então, somente através de espaços de formação, onde você traz a pessoa e ela mesma vai conseguir construir. Aí vem todo o processo de educação, cara. Aí é muito mais Paulo Freire do que Lula, porra. Né? Óbvio. Que aí, a partir daí, a pessoa tem possibilidade de entender a realidade dela. E, a partir da compreensão da realidade dela, ela começa a observar o mundo com outros olhos e aí a prática dela se torna diferenciada. Então, eu acredito, por exemplo, no nosso espaço aqui em Araruama, pequenininho, que a gente pediu para o sindicato foi uma sala. A gente pediu uma sala para o sindicato, para que a gente pudesse oferecer esse curso, para que as pessoas pudessem ter uma compreensão do que é ser servidor público, uma compreensão sobre o papel do sindicato. Mas isso vai se dar em quanto tempo? Na próxima eleição para prefeito, a gente já vai ter uma massa formada? Não, não vamos ter. Mas aos poucos, né? Aos poucos. É um trabalho de formiguinha. Então, não adianta achar que, através da política institucional, através da política partidária, com todo o respeito que eu tenho ao Lula, e eu tenho muito respeito ao Lula, e eu também tenho muito respeito ao Partido dos Trabalhadores, mesmo fazendo crítica, eu tenho muito respeito à história do Partido dos Trabalhadores e ao Lula. Mas não é somente através da política partidária que a gente... Outro dia falavam aqui, vamos fazer um professor vereador. Eu falei, sim, e daí? E ainda falaram para mim, Paulo, por que você não vem na próxima eleição vereador? Eu falei, tudo bem, é legal, vai ser maneiro ter um professor vereador, bacana. Mas o que isso muda a correlação de forças? Muda nada, né, cara? O que muda é um trabalho de formação, entendeu? É um trabalho de que você tem que levar para as pessoas. O que a gente estava conversando antes, cara, que tu falou, sobre as empregadas domésticas, sobre a galera que trabalha, que mora na favela, fazer os cursos dentro dos territórios onde essas pessoas moram, em horários que essas pessoas possam ir, né? Porque senão não vai ser através de uma política institucional, de uma vitória partidária que a gente vai mudar as coisas. Muito pelo contrário. A gente pode até atrasar elas, né? Sabe disso, né, cara? É isso. Tem algumas perguntas aqui e alguns comentários. Deixa eu ler aqui. Ó, tem a Amarante, que está
colocando aqui, o Sindicato de Bares e Restaurantes acabou de aprovar verbas rescisórias e férias parceladas. E aí a Silvia, né, tá um diálogo aqui nos comentários. E a Silvia coloca, né, o sindicato, né, dos trabalhadores não aprova, né, quem aprova é a Assembleia, como a gente tinha colocado aqui. E aí a Amarante coloca, a Assembleia foi convocada com os trabalhadores da categoria, né, às 8 da manhã, na Vila da Penha, resultado, ninguém foi. Olha só. Porra, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, o cara sai às 4, 3 do trabalho. E Rio das Pedras a gente tem muita gente que trabalha em bar, restaurante, muita gente, né? Garçom, barman, cumim, baroma, né? Muitas mulheres também. E aí tem uma pergunta aqui da Cássia Moura, né? Que faz parte do coletivo, mas que tem uma pegada dentro do empreendedorismo. Então, vamos lá. Vejo que nas favelas, né, principalmente em Rio das Pedras, temos bastante empreendedores, criando alternativas para gerar renda. Somos MEI e, com isso, temos direitos em relação à aposentadoria, auxílio-doença, algo que assegura. Porque seria um câncer Por que seria um câncer na sua fala sobre a ideologia empreendedora? Boa. Ótima provocação. O porquê da nossa crítica à ideologia empreendedora? Tendo em vista que muitos, né, moradores das favelas são empreendedores. E também que eu gostaria de comentar, mas vai lá, Paulo. Ô, Cássia, muito obrigado pela sua provocação, cara. Eu não tenho absolutamente nenhum problema com a pessoa que é empreendedora por natureza. Muitas pessoas são empreendedoras. Eu confesso para você que eu não sou. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Se você mandasse eu montar um negócio de professores e professoras, eu não saberia. Eu não tenho essa habilidade que você tem, essa competência que você tem, tá? Só que, Cássia, o empreendedorismo, ele tem que ser uma opção. Ele não pode ser uma política. Porque se ele vir uma política, ou a única política, veja bem, entendi a tua fala, concordo com ela, né? Em momento algum eu quis criticar o cara que é empreendedor, que nasce com isso e faz essa opção, tá? Mas o empreendedorismo, hoje, ele se configura como uma política, em alguns momentos, como a única política de geração de emprego e renda. E não pode ser. O empreendedorismo, ele tem que ser uma opção individual de cada pessoa, porque senão, Cássia, vai começar a ser chamado Uber de empreendedor. E o Uber, o cara que faz o Uber, a mulher ou o homem que trabalham para... Não trabalham para Uber, né? É um paradoxo. A Uber diz que ninguém trabalha para ela, né? Assim como o pessoal da entrega, os entregadores. Ninguém trabalha, né? Mas eles têm os lucros, enfim, né? Essas pessoas vão ser chamadas de empreendedoras. Essas pessoas não são empreendedoras. Essas pessoas estão inseridas de forma precária no mercado de trabalho. Uma coisa é você ser empreendedor, estudar para ser empreendedor, ter uma opção de ser empreendedor, ter o tino, né? As pessoas falavam isso antigamente, né? O tino para o negócio. Outra coisa é você transformar isso em política de geração de emprego e renda. Completamente distinto. Completamente distinto. Porque, assim, você fala, você tem MEI. Você falou isso. Será que todo empreendedor tem MEI, Cássia? Será que todo empreendedor, será que toda pessoa que parte para um negócio pequeno, ou para um Uber, ou para fazer entrega, ele sabe fazer um MEI? Ele tem acesso àquilo tudo? Ele teve a oportunidade de compreender aquilo tudo? Né? Eu acredito que não, Cássia. Eu realmente acredito que não. Então, eu respeito o empreendedor que, por opção individual, fez um investimento nele. Eu acredito que você tenha feito vários investimentos em você, em cursos, em acesso à tecnologia. Eu tenho absoluta certeza disso sem te conhecer.
Mas outra coisa, Cássia, é a gente falar de empreendedorismo como política de emprego e renda, porque aí o buraco é mais embaixo. Não vai dar para fazer 40 milhões de empreendedores. Não vai dar para dizer que a política de emprego é a pessoa fazer um Uber e fazer o próprio horário dela. Eu acredito que na semana que vem é o Galo que vai falar sobre isso, né? O Galo ele vai aprofundar essas contradições observadas dentro da uberização. Uma delas é a incapacidade, por exemplo, de manter o seu objeto de trabalho, porque não há, por exemplo, capital suficiente para garantir a manutenção dos automóveis. E eu termino a minha fala lembrando só o seguinte, Cássia. Vou utilizar o exemplo do Uber para acumular para a semana que vem. Digamos que cada vez mais pessoas façam Uber. Oferta e demanda. Eu tenho absoluta certeza que você estudou isso para ser empreendedora. Né? Quanto mais, né, eu tiver de motorista de Uber na rua, mais barato vai ser o preço. Mais barato vai ser o valor da corrida. E quanto mais barato for o valor da corrida, mais corrida essa pessoa vai ter que fazer para poder garantir, sei lá, R$ 2.800 de renda. Não estou entrando aqui nem na seara, cara, da fragilidade dele. Né? Da fragilidade, se ele quebrar uma perna, ele não tem emprego, não tem grana. Tudo bem. Não estou entrando nem nessa seara, porque essa seara, semana que vem, eu vou estar participando aqui com vocês. Esse assunto muito me interessa. Né? Agora, se imagina, eu não sei no que você, não sei qual é o seu negócio, qual é o seu empreendimento. Mas digamos que você tenha 100, 200 pessoas fazendo a mesma coisa. A tendência é o quê? O preço cair. Tem que tomar cuidado com isso também. Então, para terminar minha fala, só deixando bem claro, concordando, agradecendo a sua pergunta, eu admiro demais as pessoas que são empreendedoras. Sério, eu estou falando sério mesmo. Porque talvez eu não tenha essa habilidade, inclusive. Mas empreendedorismo não pode ser política de geração de emprego e renda. Tá bom? Espero que tenha respondido. E aí, complementando, assim, eu queria trazer, né, algumas questões sobre isso, porque é um discurso que a gente compra fácil, né, a questão do empreendedorismo. E é isso, ele entra pela terceira via. Tem um montão de instituição, de ONG, dando curso, seja empreendedor, ensinando várias técnicas da administração, que não é do empreendedorismo em si, é da administração, de como você administrar. E você pode usar isso para qualquer área, né? Seu trabalho, para sua vida financeira, para qualquer área. E para, né, tocar a tua vida, enfim, algum tipo de negócio. Primeiro que o MEI, né, ele veio com uma política para garantir, porque esse empreendedor não tinha nenhuma garantia de acesso a crédito, nenhuma possibilidade de acesso formal a crédito, né? Tinha que pegar com, né, enfim, um crime organizado, né, um dinheiro emprestado para poder investir em alguma coisa. Né? E para garantir que essas pessoas, se ficar doentes, ter direito à aposentadoria, etc. Então, foi uma política dentro de um governo, né, do PT, à época, né, da Dilma, para poder garantir esses direitos mínimos, básicos, que não tinha. E isso, ó, há muito tempo o discurso do empreendedorismo está aí, e em nenhum momento isso foi colocado como pauta. Né? Mas veio de quem? Veio de um governo que tem uma perspectiva de alguma maneira, garantir direitos para os trabalhadores. E aí eu faço rapidamente assim um salto na história, né, para trás, só para a gente lembrar que essa questão do empreendedorismo, né, está muito ligado, como o Paulo muito bem colocou, né, a precarização do trabalho. Então, não pode ser política de emprego. Esse é o grande cuidado, essa é a crítica. Né? A crítica não é a criatividade da pessoa, né, que desenvolve, que faz. Não é isso. Mas é ao Estado colocar isso como uma política. Porque é uma política que é eficaz para quem vende. Porque o cara que vende Coca-Cola, por exemplo, lá no trânsito, né, lá no meio do trânsito, ali na Avenida Brasil, na linha amarela, e são muitos vendendo, né? Está sendo bom para a Coca-Cola. Eles não tem nenhum vínculo empregatício, eles vão lá, compram, distribuem, a circulação está gigantesca. Mas se esse cara faz isso num lugar que ele tem algum direito garantido, né, é muito melhor para ele. Então, assim, essa questão do empreendedorismo, desse discurso, ele vem desde a época da escravização. Né? Foi uma das formas, ali, pós
né, no período ali que estava acabando a escravização no Brasil, que teve as negras, né, que era chamado, negras de ganho, negras de tabuleiro, né, que nasce aí essas pessoas que vão vender e vão, né, daí o camelô posteriormente que a gente tem até hoje, a galera que vai se virar para sobreviver. Então, assim, é uma questão de sobrevivência. Super criativas, com ótimas qualidades, fazendo tudo de maneira maravilhosa, né? As quitandeiras e tudo mais se viraram. Assim como o cara que tem ali a barraca de cachorro-quente ali no RP e vários outros, né, tipos de negócio se vira para sobreviver. Então, assim, é só esse alerta, né, que remete a essa questão histórica de uma precarização do trabalho e, de alguma maneira, que continua garantindo ganho para a galera que explora essa mão de obra. Então, a crítica não é a criatividade das pessoas de forma alguma, né, mas a crítica é essa galera que às vezes reproduz, inclusive, né? Consegue ali abrir um estabelecimento e depois precariza quem vai trabalhar para ela. Uma coisa é um negócio familiar, que se envolve ali a esposa, o marido, né, os filhos e tal, e vão se virando, vão tocando a vida. Uma coisa é quando você começa a ter vários funcionários sem carteira assinada, sem nenhum direito, então você reproduz essa lógica de exploração. Esse é o cuidado. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, Paulo, para a gente fazer uma rodada aí final. Tá, mas vê se a Cássia respondeu, porque agora eu quero É saber o isso. retorno dela. Eu Saber o estou vendo retorno aqui. dela. Ela ainda Cássia, não. por favor. Por favor, vamos. Ela ainda não colocou aqui uma observação. A Silvia está comentando. Se ninguém. Essa Assembleia. Então um diálogo aqui sobre a Assembleia lá dos trabalhadores de garçom, né, dos restaurantes, que não aconteceu, enfim. E é isso que a Silvia e a Amarante estão dialogando aqui, né? Tem que, de alguma maneira, disputar essa direção, brigar, para que seja feita alguma coisa em relação a esse advogado, esse sindicato. E o Claro. Alex, né, o camarada Alex, está colocando aqui, Paulo, no Estatuto do CEP, existe a estrutura de núcleo do CEP em cada unidade escolar. Penso que esta é uma forma de organização efetiva pela base. Vocês tentaram fazer isso? Maria das Mercês Navarro Vasconcelos, usando o Facebook. Ah, tá. Não, na verdade é a Maria Mercedes, uma companheira da Fiocruz, que está utilizando aqui o Facebook do Alex, seu filho, para poder fazer aqui esse comentário. Bacana. Obrigado, Mercedes. Cássia está agradecendo pela resposta. Tá? E a Silvia está num diálogo aqui com a Amarante. Paulo, fica aí, então, A gente tentou fazer, a gente tem um núcleo de representantes por unidade escolar. É o Alex, mas na verdade é quem? A Maria, né? Mercedes, isso, Maria Mercedes. Mercedes. Mercedes, desculpa. Tem, né? O problema é que ele era de outra ordem, né? Há uma pouca penetração do CEP em Araruama. Então, há uma necessidade muito maior de construir o CEP. Essa estratégia, que é uma boa estratégia de núcleos por unidades escolares, tá? De representação. Só que em Araruama, historicamente, isso é uma questão local, tá? Vou colocar isso porque é importante dizer. Por uma questão local, até de força do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama, o CEP sempre teve pouca penetração em Araruama, né? E isso dificultou para que a gente efetivamente pudesse utilizar as estratégias, como, por exemplo, o Conselho de Representantes, que é uma boa estratégia. Só que, infelizmente, por conta desse histórico de pouca representatividade no município de Araruama, que aí eu tenho que fazer até uma defesa. Não é culpa do CEP, é histórico, tá? Não é culpa da direção atual. Não estou falando isso, tá? A gente não pôde se valer dessas estratégias do CEP. Né? A gente teve que partir para uma estratégia individual de construção do coletivo de educadores. Né? Em momento nenhum aqui, é importante dizer,
eu estou fazendo uma crítica ao CEP, à estrutura sindical, ao CEP. Muito pelo contrário, a nossa conversa aqui está em outro caminho, né, Douglas? Aqui a nossa defesa é a defesa do sindicato. Inclusive, a Exatamente. necessidade de construir o CEP em Araruama. A necessidade de construir o CEP em Araruama, porque é o CEP que nos representa. Nós, profissionais da educação, nós, trabalhadoras e trabalhadores da educação. O que eu estou levantando aqui é que aconteceram, né, alguns estranhamentos devido à constituição desse movimento de base chamado Poleduc. Né? E eu não estou colocando aqui nenhuma crítica aos companheiros e às companheiras do CEP. Eu estou colocando aqui uma crítica aos sindicatos, de uma forma geral, a tudo que a gente conversou até agora, que a gente acumulou nessa conversa bacana aqui, né, nesse espaço legal que o Douglas me convidou, de que há uma dificuldade muito grande em se observar a importância dos movimentos de base enquanto geradores das suas próprias demandas, que possam dialogar, inclusive, com instâncias superiores, como é o caso dos sindicatos. Então, a gente não pôde utilizar isso aqui. Existe o Conselho de Representantes, mas nós identificamos que ele era insuficiente. É diferente de desqualificar o espaço. Ele era insuficiente para as lutas que nós deveríamos travar aqui em Araruama. Então, foi uma questão de estratégia dos trabalhadores e das trabalhadoras de educação de Araruama criar o Coleduc, porque historicamente nós não tínhamos o CEP representativo ou ainda tão representativo no município de Araruama. Mas nós temos aqui o Conselho de Representantes, mas como eu falei, insuficiente para a luta que a gente teve que travar, tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. Uhum. Perfeito. Meu camarada, encaminhando aí para o encerramento dessa conversa, muito boa, né? A galera participando, muito bacana. Certamente muitas outras pessoas irão assistir, né, essa conversa aqui. Galera que chega do trabalho em cima não consegue acompanhar e assiste depois, porque fica aqui na nossa página. Vou te fazer uma pergunta, né, só para deixar uma reflexão para quem está acompanhando, que dá título ao nosso essa série, né, de rodas de conversa, que é sindicato para quê? Eu queria que você comentasse em cima disso e fizesse aí sua fala de encerramento, por favor. Sindicato para a gente continuar Para quê? lutando. Para quê? Sindicato para a gente continuar lutando. Sindicato para a gente continuar nunca esquecer da nossa condição de trabalhador e de trabalhadora. Sindicato para que a gente possa ir para a rua, né, de forma organizada, com estratégias planejadas de enfrentamento ao grande capital, de enfrentamento aos patrões, de enfrentamento aos grupos empresariais. E eu falo em especial a educação, né? Da onde eu milito, principalmente. Né? Então, eu preciso de sindicatos fortes. Semana passada, deixar aqui uma reflexão bacana, uma reflexão em cima da reflexão, os sindicatos dos professores particulares de São Paulo, apoiou a greve. E a gente sabe o quanto é difícil a companheira e o companheiro que são reféns desses grupos empresariais que só têm o objetivo de explorar a mais-valia dos companheiros e das companheiras, né? Porque se você fizer greve, você é mandado embora, sem nenhum direito, de uma hora para outra. Né? Então, assim, sindicato, para a gente nunca esquecer que existem nós e eles. E que, apesar de todas as dificuldades, eu me orgulho de estar desse lado desse lado da trincheira. Porque eu sei que tem outras trabalhadoras e outros trabalhadores, cara, que vão construir esse espaço e que a gente vai ter capacidade de um dia, sim, fazer frente a esse processo de expansão do grande capital que visa somente o lucro e a mercantilização da vida. Nós precisamos dos sindicatos cada vez mais fortes. Agradeço muito ao Douglas, meu amigo querido,
um companheiro que eu tenho muito orgulho de militar. Agradeço ao Conexão Periféricas, a cada uma de vocês, a cada um de vocês pelas perguntas, pelas discussões, por esse espaço aqui. Eu acredito nesses espaços. O Douglas sabe disso, eu acredito que o nosso trabalho é esse, cada trincheirazinha, a gente vai lá, luta, esse é o nosso papel. E eu agradeço demais essa noite, agradeço demais a conversa. Estou sempre à disposição, Douglas, de somar, a gente já conversou sobre isso, né? Passar esse momento de pandemia, a gente vai estar ao vivo no Conexões, nos espaços em Rio das Pedras, conversando, batendo papo e na luta, porque a luta não acaba, né, bicho? E, sei lá, eu sei que é clichê, eu adoro um clichê, o Douglas sabe disso, eu adoro um clichê, mas o Hemingway estava certo, né? Tá para nós, né? É muito importante saber quem está do nosso lado na hora da batalha, quem está do nosso lado na hora da trincheira. Saber que o Douglas está do meu lado é uma honra muito grande. Muito obrigado a todas e todos. Camarada, eu sempre agradeço muito, sou muito feliz em poder contar com a sua presença, com as suas reflexões, sempre excelentes para deixar a gente com mais conhecimento, mas também com mais questionamentos, né? Isso é fundamental. E é uma honra também estar ao seu lado, contar sempre com você na luta. Muito obrigado, foi excelente. Obrigado aí a galera que conseguiu participar, conseguiu acompanhar aqui ao vivo, né? Foi ótimo. A todos, né, companheiros aí que compõem o Conexões Periféricas, né, que atuam diretamente na construção dessa atividade, ao NPC mais uma vez. E quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, às 7h30 né, se a internet ajudar, conversando com Paulo Galo, né, um camarada de luta muito importante, que vai trazer uma reflexão sobre a luta dos trabalhadores e trabalhadoras que trabalham por meio, né, pela mediação dos aplicativos. Fundamental, a gente tem uma galera hoje trabalhando desde Uber a entregadores, então é fundamental a gente compreender melhor aí as lutas, os desafios, e esse é o movimento. Muito obrigado, camarada, boa noite a todos, a todas, até quarta-feira que vem. Forte abraço. Forte abraço. Tamo junto.